Alô, alô! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o Futebol e Sua História. Eu sou Diego Ambrosini e estou aqui acompanhado do meu companheiro, camarada Idelber Avelar. Idelber, hoje a gente tem um episódio especial, importante para falar para o pessoal, né? Bom dia, Diego. Boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Hoje a gente preparou um episódio bem especial sobre 1950, mas não é nada das histórias que vocês estão acostumados a ouvir sobre a Copa de 50. Nós vamos falar do último jogo, Brasil e Uruguai, que não é exatamente uma final, mas é a partida final daquele torneio. E vamos falar desse jogo de um ponto de vista um pouquinho diferente do que tradicionalmente é tratado na bibliografia. Na caudalosa bibliografia sobre a Copa de 50, ela é a Copa mais estudada claro. da bibliografia brasileira sobre as Copas do Mundo, predominam os temas extracampo. Fala-se muito da construção do Maracanã, da interferência dos políticos na preparação da seleção brasileira, no clima de já ganhou que foi criado pela imprensa. Depois da derrota do Brasil na Copa de 50, falou-se muito ao longo de décadas da culpabilização dos jogadores negros, especialmente o Barbosa, o goleiro, e o Bigode. Toda a discussão sobre o complexo de vira-latas que vem com o Nelson Rodrigues depois. Nada disso vai ser o nosso tema aqui. Nós vamos falar de como aquele jogo foi jogado, que aconteceu dentro de campo. Claro que a gente não tem o vídeo da partida, mas nós temos muitas coisas. Temos a narração do jogo pela Rádio Nacional, temos vários testemunhos de jogadores, de técnicos que participaram daquela peleja, e temos uma boa bibliografia sobre como jogava o Brasil na década de 40. Com base em tudo isso, a gente fez uma reconstrução para vocês do que aconteceu naquele jogo. Então vamos só dar uma pincelada geral, Diego, no que a gente não vai falar. Do que não vamos falar. Não vamos falar. Então, a gente não vai falar a fundo, pelo menos, né, da escolha, por exemplo, do Brasil para ser sede da Copa, que é algo que o Brasil vinha explorando desde 38, né, para ser sede depois seria a Copa de 42, mas aí não ocorreu porque houve a Segunda Guerra, né, nem em 46. Mas, eventualmente, o Brasil foi escolhido ao final da guerra, né, em 47, se não me engano, foi a escolha do Brasil como sede. Inclusive, uma disputa ali com a Argentina, né? Tem um contexto político brasileiro daquele momento, que o governo do general Dutra, do PSD, está tentando transmitir para o seu candidato, né, Cristiano Machado, a legitimidade adquirida com aquele campeonato do mundo. E na oposição tem dois candidatos, Getúlio Vargas, pelo PTB, e o brigadeiro Eduardo Gomes. No final do ano aconteceria a eleição, né? Pela UDN. Né? No final do ano aconteceria aquela eleição. É muito comentado pelos jogadores o fato de que eles tiveram que ouvir discursos de políticos durante 2 horas no dia do jogo. Tudo isso foi, claro, a gente imagina. O prefeito do Rio de Janeiro. Decisivo. Estava lá o prefeito do Rio de Janeiro, estava lá o candidato da situação, Cristiano Machado, fazendo discursos, etc. Depois da derrota, há uma culpabilização dos jogadores negros. Sim, isso é todo um tema à parte que a gente pode tratar aqui. Muito batido, né? Muito pisado. Muito pisado, muito conhecido. São justamente o goleiro Barbosa, o zagueiro Juvenal e o Bigode na lateral esquerda, que a gente vai falar bastante sobre eles ainda. O clima de já ganhou, que foi criado pela imprensa. Há um jornal amanhã que publica uma foto do time brasileiro com a legenda Campeões do Mundo. Campeões do Mundo. Diz a lenda que Obdúlio Varela, capitão do Uruguai, comprou todos os exemplares do jornal em uma banca. Mais uma das várias lendas, né, em torno desse jogo. Em torno desse jogo, de que ele teria jogado, né, os exemplares do jornal no chão. Com certeza eles usaram essa manchete para provocar o time. Mas se comprou todos os jornais da banca... E se fez o time inteiro urinar em cima dos jornais, a gente não sabe. Não sabe. Tudo isso é uma parte importante da história dessa Copa. Ela está muito descrita em vários livros. Em especial, há um livro que a gente usou aqui para reconstruir o jogo, que é o livro do Paulo Perdigão, Anatomia de uma Derrota. E traz toda a narração, né? Traz a transcrição da narração. A transcrição. Né? Da narração de rádio.
E depois também tem toda uma discussão brasileira sobre o complexo de vira-latas, sobre o papel do maracanaço na construção da identidade nacional, Sim, uma da identidade própria nacional seleção. problemática, A mudança fraturada, do uniforme, a deixa de mudança usar do o uniforme uniforme. branco para passar a usar a canarinho, né? Exatamente. Então é um mito de nascimento, né, do futebol, ou de renascimento do futebol, do novo futebol brasileiro a partir ali Exato. da década de 50. Né? Tudo isso é o que vocês vão encontrar na bibliografia. A partir de agora, o episódio de meio de campo é sobre o que você não vai encontrar na bibliografia, pelo menos não com muito detalhe. Não tão rica mesmo. Não tão rica. Vamos lá, então, detalhar para vocês como se jogava o jogo naquele momento, como o Brasil jogou, por que os gols aconteceram da maneira que eles aconteceram e por que essa história de culpabilizar um jogador individualmente não corresponde tanto não corresponde à realidade, aos fatos, né? Para fazer isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Sim. Apresentar para o pessoal, que talvez nem todo mundo saiba, né? As táticas que eram utilizadas naquele período histórico, né? Isso. Quer dizer, o futebol, quando ele é exportado a partir da Inglaterra, no final do século XIX, começo do século XX, se jogava no chamado 2-3-5. Exato. Né? A pirâmide. Que era a pirâmide invertida, né? Que eram 2 zagueiros, 3 médios e 5 atacantes. Exatamente. Né? Mas tem, ali na década de 20, né, tem uma mudança nas regras do jogo que acabam proporcionando uma mudança tática. Exatamente. Né? Isso acontece em 1925. Pouca gente sabe disso, tem muito jornalista até especializado em futebol que não sabe disso, mas até 1925, a lei do impedimento previa que eram necessários 3 defensores, em geral o goleiro e mais 2, e não 2 defensores, em geral o goleiro e mais 1, que como é hoje. É até hoje. Exatamente. Né? Até 1925, o atacante final, ele se alinhava com o penúltimo defensor de linha, e não com o último. Isso fazia com que pudesse existir sempre um jogador na sobra, Sim. Porque o jogador ofensivo, o atacante, estava alinhado com o penúltimo defensor de linha. Isso levou a uma epidemia de 0-0. Sim. A temporada 24-25 na Inglaterra é uma temporada de pouquíssimos gols. 2,4, 2,5 gols por jogo, o que naquela época era um escândalo. Era muito baixo. Era muito baixo. E em 1925, a FA muda essa regra e passam a ser necessários apenas 2 defensores, em geral o goleiro e mais 1, entre o atacante e a linha de fundo no momento do passe. Isso aí, muda completamente o jogo. Os efeitos foram imediatos. Os efeitos foram imediatos, porque já não tinha sobra. Você falou da média de gols na temporada imediatamente anterior, que foi muito baixa, e aumentou estupidamente. Exatamente. Né? O público médio aumenta. E ali aparece um cara no Huddersfield Town, chamado Herbert Chapman. E ele é um time pequeno, né? O Huddersfield. Um time pequeno que, em virtude desse arranjo tático, conquista o primeiro tricampeonato da Inglaterra. Ele é o primeiro tricampeão inglês, 24, 25, 26. O primeiro desses títulos é com o Chapman, e o que o Chapman faz é muito simples. Ele pega o centro médio e recua. Em vez de 2 zagueiros no final, você tem agora 3 zagueiros. Então, as linhas que eram 2 zagueiros e 3 médios passam a ser 3 zagueiros e 2 médios. E 2 médios. E para que não ficasse aquela extensão toda de campo entre os 2 médios e os 5 atacantes, o meia-direita e o meia-esquerda recuam um pouco. Sim. E forma-se, então, um ataque final de 3. Ponta-direita, centroavante, ponta-esquerda. Então fica 3, 2, 2, 3. Esse é o WM. Chamado WM. Ele se chama WM porque na Inglaterra você representa o campo começando lá da frente e voltando para trás. Então, a linha formada pelo ponta-esquerda, meia-esquerda, centroavante, meia-direita e ponta-direita forma um W. E a linha formada pelo lateral esquerdo, centro-médio esquerdo, zagueiro central, centro-médio direito e lateral direito forma um M. É por isso que o esquema se chama WM. O WM adquiriu no futebol uma dominação que nenhum outro esquema jamais voltaria a adquirir, durante 30 anos, mais ou menos, 30 e tantos anos. Basicamente, todo mundo jogava no WM. Ele se espalha
da Inglaterra muito por toda a rapidamente. Europa, né? Ele se espalha da Inglaterra por toda a Europa. E também na América do Sul para a Argentina e para o Uruguai. Exato. Mas, no Brasil, ele tem uma particularidade. Uhum. O WM chega, na verdade, ao Brasil pela primeira vez com Gentil Cardoso. Ele não pega rapidamente no Ele Brasil. não pega rapidamente, mas o Gentil Cardoso já introduziu aquilo No começo, dos anos 30, com o bom sucesso. Uhum. Né? O Gentil Cardoso era um técnico negro que havia trabalhado na Marinha Mercante, Sim. certo? Visitou a Inglaterra no final dos anos 20, viu o Arsenal do Herbert Chapman, que depois de ganhar... É que a gente não mencionou isso. O Chapman, ele ganha um tricampeonato com o Huddersfield. Ele ganha o primeiro. O Huddersfield continua ganhando sem ele. E depois ele é vai pro banido Arsenal. do futebol por um tempo, né? E depois o Arsenal consegue... E ele ganha um tricampeonato com o Arsenal também. Ele ganha o primeiro também. Uhum. E aí logo depois morre, né? Uhum. Mas o Arsenal vai ser tricampeão inglês. E pela primeira vez, o Arsenal ainda não era o time... O Arsenal não era. Ele vira um timaço. grande time com o Chapman nos anos 30. Então, o Gentil Cardoso assistia esses jogos. Assistia esses jogos e trouxe para o Brasil o esquema, o WM. E ninguém acreditou nele Ninguém inicialmente. acreditou nele, ele foi, obviamente, também pagou com certeza o preço de ser negro, de ser um técnico negro naquele momento, né? E em 1937 chega ao Brasil. Porque também o Gentil Cardoso ele estava num time pequeno que era o Bom Sucesso, né? Embora o Bom Sucesso tenha feito boas campanhas, mas ficou por ali. Passam-se alguns anos e vem em 37, então, esse momento que aí é meio que a chegada realmente impactante do WM no Brasil, que é pelo Flamengo, com a chegada do Dori Krusner. Um húngaro, aqui, técnico húngaro, né? Já falamos de um técnico húngaro aqui importante no segundo episódio, né? O Marinetti. O Dori, e aqui cabe esclarecer, vocês vão encontrar várias ortografias diferentes do nome dele, isso é comum nos técnicos húngaros, né? Ele se chamava Krusner, na Hungria. No Brasil é Krusner, eles colocam o R antes do U, às vezes com S, C, às vezes só com C. Enfim, vocês vão encontrar várias ortografias. Mas o Dori Krusner chega ao Flamengo em 1937 e tem que implantar o WM, mas na implantação do WM ele tem um problema. Sim, porque tentar visualizar para o pessoal, né? O 2, 3, 5, então se atrasa o centro médio, que era o médio que ficava no meio do campo, se atrasa para a linha defensiva. Isso. Né? E isso na Europa não houve grande problema. Na Inglaterra foi imediato, na Europa, na continental, na escola do Danúbio, fizeram-se arranjos vários. Fizeram seus arranjos, tanto que a Itália é bicampeã em 34, 38, jogando o chamado WW, né, que era o Vittorio Pozzo, o método Vittorio Pozzo. Mas aqui no Brasil tem uma dificuldade, né? Vale mencionar que quando o Dori Krusner chega para treinar o Flamengo, o Bastos Padilha, que era presidente do Flamengo, tinha um projeto de fazer do Flamengo o time mais popular do Rio. E ele contrata os 3 maiores craques do futebol brasileiro daquele período, né? O Leônidas, né, que seria o maior craque da Copa de 38, o Domingos da Guia, que era zagueiro, e o Fausto. O Fausto, o mais velho dos 3, era o craque brasileiro dos anos 30, tinha jogado na Copa de 30, de 34, né? E os 3 eram negros. Né? Então isso ajuda na popularização do Flamengo. O Fausto jogava de centro médio. Né? E o centro médio, desde a chegada do futebol do Brasil, tem vários jogadores que jogaram nessa posição. Em geral, eram os craques do time. Exatamente. Eram os maestros, né? O centro médio, naquele momento, não podia recuar. Como assim vai recuar? O Fausto, Maravilha Negra, grande craque do time, Maravilha Negra, vai jogar de zagueiro. O centro médio, naquele momento, ele era uma posição nobre no futebol brasileiro. Entendida como uma posição nobre. Inclusive, essa palavra você encontra com muita frequência na imprensa da época. Sem poder recuar o centro médio para formar a linha de 3 zagueiros, o Krusner então entra em conflito com o Fausto. E nesse conflito tem um papel importante o Flávio Costa, exatamente, que era naquele momento auxiliar técnico
do Kruschner no Flamengo e que seria o técnico brasileiro na Copa de 50. E que tinha um ciúme do Flávio Costa, porque ele era O jogador ciúme e do técnico. Kruschner. O ciúme do Kruschner, porque ele era jogador e técnico antes da chegada do Kruschner. Então ele se sentiu desprestigiado quando o Kruschner chega. E ele Exato. era o tradutor, né? O Kruschner não falava português, Exato. né? E aí, tradutor traidor, né? Dá para imaginar, e aí as referências, as fontes variam, né? Na forma como elas retratam esse conflito. A versão dominante é de que o Flávio Costa, ao mesmo tempo, traduz e sabota o Exatamente. trabalho do Kruschner, se alinha com o Fausto Uhum. nessa briga com o Kruschner. A gente já pode imaginar o que seria um tradutor brasileiro de um técnico húngaro nos anos 30, né? Sim. O caos, a complicação que seria essa comunicação. Em todo caso, Então, quer dizer, aquela desentendimento que tinha do Fausto com o Kruschner, o Flávio Costa, de alguma forma, ali exacerba isso. exacerba. Ele se alinha ao Fausto, né, nesse Uhum. conflito com o técnico, e isso culmina na demissão do Kruschner. Sim. O Flamengo faz um excepcional campeonato de 37, marca mais de 80 gols, se não me engano, 88 gols em 22 jogos, Uhum. mas perde o título. O pro Fluminense é campeão. O Fluminense é o campeão de 37, o Kruschner é mandado embora, E aí o Flávio Costa volta a ser técnico. e o Flávio Costa volta a ser técnico, mas ele não volta à pirâmide original. Ele faz uma adaptação do WM, Uhum. em que a gente, basicamente, em vez de ter um quadrado no meio-campo, a gente retorce aquele quadrado e faz um paralelogramo. Peraí, aí, pro pessoal entender, né? Quer dizer, então tínhamos o 2-3-5. Ao invés dele atrasar o centro médio, que era o que estava no centro da linha média, para a linha de defesa, porque era o Fausto, e o Fausto não podia ser atrasado, né? Não concordou. Ele atrasa, então, o centro médio da esquerda. Exatamente. E isso faz com que a linha de 3 fosse formada pelo lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro central. E no meio de campo, em vez de ter o 2-2 Simétrico, ele vai ter um 2-2 torto. Né? De forma que a gente vai fotografar para vocês um campinho, deixar aí um campinho para vocês observarem, que na diagonal, basicamente, o time está avisando ao adversário que ele vai atacar mais por um dos lados. Quer dizer, porque esse sistema ficou conhecido pelo nome de diagonal. Diagonal. Então, E são aí duas diagonais. tá? Você WM... pode recuar o lado direito, que é o que o Flávio Costa fez no Flamengo. A diagonal pela direita, que é com o lado direito mais recuado. Ou seja, os meio-campistas. O seu meio-campista, você tem uma linha de 3 atrás, mas o seu meio-campista pelo lado direito joga mais atrás, o seu meio-campista pelo lado esquerdo joga mais para frente. E aí, o meia-direita vai jogar um pouco mais recuado, o meia-esquerda vai jogar um pouco mais avançado. Tem uma curiosidade aí que é o meio-campista defensivo pela direita era o Carlos Volante, o argentino. É daí que a gente tem a expressão volante para ser o meio de campo cabeça de área. Exatamente. E aí tem a variante da diagonal, é claro que pela esquerda. Você pode também fazer o contrário, que é o que a gente chama da diagonal do Fluminense, que é a diagonal pela esquerda. Você recua o seu centro médio pelo lado esquerdo, deixa o seu centro médio do lado direito mais avançado, mesma coisa com o meia esquerda e com o meia direita. A diagonal, ela cria uma posição que é típica do futebol brasileiro, que não vai existir em outras tradições futebolísticas que adotaram o WM, que é o chamado ponta de lança. Exato. O ponta de lança é justamente esse meia ofensivo, que é o mais ofensivo dos 4 e que vai praticamente chegar junto dos 3 atacantes. Né? Depois, quando a gente tem a mudança para o 4-2-4, o ponta de lança vai ser um atacante. Né? E aí, na seleção de 50, a gente vai chegar lá daqui a pouco, a gente vai ter pelo menos 3 grandes pontas de lança, que são e jogam cada um na sua posição, né? O Zizinho, o Jair da Rosa Pinto e o Ademir. O Ademir vai jogar como centroavante. Né? Então, só para antes da gente chegar na Copa, né? Então a diagonal ela se torna o sistema tático mais usado no Brasil toda a década de 40. Toda a década de 40 a seleção brasileira joga na diagonal. E os times também. E os times também. Principalmente os times cariocas. Né? O interessante quando a gente vai chegar na Copa é o seguinte.
Tem duas versões sobre como o Brasil jogou a Copa. Uhum. Em ambas, nenhuma delas, na verdade, altera o que a gente vai dizer sobre o jogo final. A versão do Zizinho é a de que o Brasil jogou os 2 primeiros jogos na diagonal. A vitória sobre o México por 4-0 e depois o empate com a Suíça por 2-2 aqui em São Paulo. Depois, no terceiro jogo da primeira fase, que o Brasil tinha que vencer a Iugoslávia no Maracanã e vence por 2-0, segundo o Zizinho, o Brasil volta para o WM. Sim. Clássico, simétrico. Uhum. A versão do Flávio Costa é diferente. É a de que, antes da Copa, o Brasil volta ao WM e joga no WM. Toda a Copa. Marcar o Flávio Costa, né? A gente já falou o quanto ele foi importante na invenção da diagonal, né? E ele se torna técnico do Flamengo e ele é o técnico mais vitorioso do Brasil nesse período. Ele é tricampeão com o Flamengo no começo da década. Depois ele vai para o Vasco, ele monta o chamado Expresso da Vitória, né? Um dos maiores times da história do Vasco. E ele vira técnico da seleção em 45. Então ele já era técnico há 5 anos, né? Chegando Sim. na Copa, jogando na diagonal. Jogando na diagonal. Mas na cabeça dele, ele voltou para o WM clássico. Voltou para o WM clássico na Copa do Mundo. Isso. O que é indiscutível é que o Brasil jogou a década de 40 toda na diagonal e jogou os últimos 4 jogos da Copa do Mundo no WM. Sim. Isso é indiscutível, isso está em todas as versões. A única dúvida que existe é se o Brasil já jogou os 2 primeiros jogos contra México e Suíça na diagonal ou se já jogou no WM. De qualquer forma, o WM não era algo que os jogadores estavam acostumados a jogar. Exatamente. Eles estavam há 10 anos jogando na diagonal desde sempre. A entrevista dada pelo Zizinho ao Alex Bellows, que escreveu um livro sobre futebol brasileiro, esse livro essa entrevista é citada pelo Jonathan Wilson, naquele famoso livro A Pirâmide Invertida, sobre a história das táticas. O Zizinho diz, eu nunca tinha jogado no WM. Sim. Essa é uma citação literal do Zizinho. O fato é que o Brasil volta a jogar um WM simétrico dentro da Copa do Mundo. E joga, com certeza, as últimas partidas no WM simétrico. Qual que é o problema aqui? Vamos, então, para o jogo? Só antes, né? O Zizinho, vale notar também que ele não jogou os 2 primeiros jogos. Exato. Né, que ele estava contundido. E, justamente, são os 2 jogos que ele disse que ainda o Brasil jogava na diagonal, mas ele estava fora do campo. Né? Exatamente. Então, quando ele disse que nunca tinha jogado no WM... Talvez o time estivesse jogando no WM, ele que não estava jogando naquelas partidas, exatamente. Né? Então, tem uma vitória fácil contra o México, 4-0, no Maracanã, mas vem aí um jogo importante, que é o jogo contra a Suíça. Exato. Porque é um empate em 2-2 no Pacaembu, né? Que acende um alerta, né? Exato. Porque o Brasil empata e não vence a Suíça, né? A Suíça tem 2 pontos importantes aí a ressaltar. O Brasil, como estava jogando no Pacaembu, foi o único jogo que não foi no Rio de Janeiro, o Flávio Costa ele muda alguns jogadores, né? Coloca a famosa linha média do São Paulo, que era Bauer, Rui e Noronha, né? No lugar de Eli, Danilo e Bigode. Exato. Então tem essa substituição, que é importante. E também, do outro lado, o lado da Suíça, que a Suíça jogava no chamado ferrolho, né? Que era uma tática comum no centro, na Europa Central, mas que conseguia combater bem o WM. Exato. Né? É muito parecido com a forma com que o Uruguai jogou. Isso é Inclusive, nessa mesma entrevista do Zizinho, ele diz o seguinte: todos os times que jogavam no WM nós derrotamos. Exatamente. O México jogava no WM, nós derrotamos. A Iugoslávia jogava no WM, nós derrotamos. A Suécia jogava no WM, nós derrotamos. A Espanha jogava no WM, nós derrotamos. Os times que nós não conseguimos derrotar foram os times que não jogavam no WM, que jogavam com o que o Zizinho chamava naquele momento de back recuado. Exatamente. O back recuado nada mais é que um líbero. Que depois a gente vai chamar de líbero. Depois a gente vai chamar de líbero. Em inglês. Quando a gente pensar no time do Uruguai, pensem basicamente em um time que jogava no 1-3-3-3. Em que esse 1
ele fica na sobra. O zagueiro na Ele sobra. não marca ninguém. Uhum. O zagueiro central, que foi o Tejeda, na final de 50, ele marcava individualmente o Ademir. Uhum. E o outro centro médio, o centro médio O Gonzalez, outro zagueiro. propriamente falando, o Gonçalves atrás dele como líbero, o centro médio Varela, O Varela, sim. com liberdade Uhum. para recuar e para construir jogadas. Vamos só explicar, Diego, por que a escalação não coincide com a forma como o time joga, porque Sim, isso é importante. é importante das pessoas entenderem. Então, nas últimas partidas, o Brasil joga com essa formação que até hoje muitos boleiros sabem recitar. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. A gente escala o time assim No 2-3-5. no 2-3-5 porque se manteve durante décadas É a tradição. a tradição de escalar o time no 2-3-5. Mas em 1950 ninguém mais jogava no 2-3-5. Uhum. Então, a gente vai colocar para vocês uma fotografia do campinho para se entender que se a gente for escalar o time tal como ele jogava, Uhum. a forma correta de se escalar seria a seguinte: Barbosa, Augusto, Juvenal e Bigode. Sim. Bauer e Danilo. Zizinho e Jair. Friaça, Ademir e Chico. No WM. 3-2-2-3, um WM. Assim o Brasil jogou. O problema, Diego, é que quando a gente ouve essa partida, quando a gente reconstrói os testemunhos de como se jogou a partida, chama muito a atenção o fato de que o ponta-direita do Uruguai, Guidia, ele tinha um campo aberto para correr. Uhum. Na narração do jogo você nota isso claramente. São, se não me engano, 18 duelos mano a mano com o Bigode, Uhum. em que o Guidia parte com a bola dominada, correndo 20, 25 metros, sem que ninguém dê combate. Uhum. Isso, Por quê? por quê? Por quê? Tem muito a ver justamente com isso que o Zizinho apontou, que foi a mudança entre o diagonal e o WM clássico. Porque o Brasil, ao longo da década de 40, ele jogava a diagonal do Flamengo, Uhum. ou seja, a diagonal pela direita. Isso quer dizer simplesmente o seguinte: Bauer ficava mais atrás, Danilo ficava mais à frente. Zizinho ficava um pouco mais atrás na armação e Jair era Como o ponta de lança, o atacante pela esquerda. Exato. Certo? Não ponta esquerda, mas o meia esquerdo avançado, né? O ponta de lança, como a gente chamaria depois no Brasil. Bauer mais aqui, Danilo mais aqui. O que aconteceu? Eles tiveram que voltar para um esquema simétrico, estando acostumados a jogar a década inteira na diagonal. Então, o Danilo, você nota isso claramente na narração. O Danilo está toda hora lá na frente. A sobra, a bola que espirra, a segunda bola é do Bauer. Sim. Bauer está mais atrás, Danilo muito à frente. Só que o Brasil supostamente estava jogando em um WM, em que o Bigode já era zagueiro. Uhum. O Bigode sendo zagueiro pela esquerda e o Danilo sendo o centro médio pela esquerda, jogando lá na frente, daí se deduz, obviamente, que havia um corredor enorme, de 20, 25, 30 metros, atrás do Danilo e na frente do Bigode. É nesse terreno onde o Guidia vai... Onde o Uruguai ganha o jogo. Ganha o jogo. O Guidia, que era um ponta-direita arisco, né? Ele tinha como característica o carregar a bola, né, com muita velocidade e capacidade no 1 contra 1, ele tinha essa valência, né? Então é aí que o Uruguai vai ter... isso na parte ofensiva. E na parte defensiva, a gente já mencionou, eles tinham sempre 2 em cima de cada jogador brasileiro. Eles criam uma superioridade numérica de um jeito muito interessante. E aqui vale a pena sublinhar que o Lopes era o técnico do Uruguai, mas a cabeça tática daquele time era o Obdúlio Varela, que havia sido... O capitão, né? O capitão Obdúlio Varela, que jogava no Peñarol. Jogador do Imre Hichel, que é outro húngaro
muito importante. Ele tem no Uruguai a importância, no Uruguai e na Argentina, ele tem a importância que o Krushner e o E o Gutmann Marinetti e o Marinetti tiveram no Brasil. Ele né? passa pelo Brasil rapidamente no Palestra Itália, né? Isso, Mas ele foi inclusive assistente É, do Marinetti no Palestra Itália. mas depois vai para a Argentina junto com o Marinetti e depois vai para o Uruguai. Exatamente. E aí, E quando era vocês... técnico do Penharol, né? Era técnico do Penharol. E o Penharol dali era a base da seleção. era a base da seleção Tinha 5 uruguaia. jogadores. Tinha o goleiro Máspoli era do Penharol, o capitão Varela era do Penharol, o Guidia era do Penharol, né? o centroavante Migues era do Penharol e E o autor do primeiro gol, Schiaffino, O Schiaffino, que era meia esquerda. que né? era Ponta meia de esquerda, lança. exatamente. O meia. O esquema do Uruguai, quando vocês pensarem no esquema do Uruguai, vocês podem visualizar um esquema mais ou menos de um 3-3-3. Que era o esquema muito comum na Era um Europa esquema continental. muito comum no Danúbio. No Danúbio. Era um Então esquema tinha muito uma comum no influência Danúbio. húngara, né? Nesse esquema, você tem sempre um zagueiro na sobra, Uhum. atrás de todo mundo. Você pode liberar o seu outro zagueiro central, que está jogando na frente dele, para fazer marcação individual, se você quiser. É o que o Uruguai faz com o Ademir. Né? E você ainda tem um centro médio, com liberdade total de voltar e avançar, que é o papel que o Obdúlio Varela O Varela cumpre faz. nessa- Ele carregava a bola desde da zaga, né? É. E ia chegando até o Ia meio de chegando campo. até o meio, até o ataque e tal. Então vamos basicamente reconstituir os gols Mas no momento que eles acontecem. é importante, antes a gente vai deixar jogo. os gols para o final, vamos falar um pouquinho de coisas que também não é muito mencionada. Né? O pessoal passa um pouquinho por cima disso, que são os antecedentes. Esse confronto, Isso, né? muito bom você ter lembrado Brasil e disso. Uruguai, né? Porque o Brasil entra naquela final, naquela partida final, Se achando que já achando ganhou. que era o grande favorito. Exatamente. Mas quando eu e Diego fomos fazer a pesquisa histórica sobre Uruguai e Brasil na década de 40, a gente não conseguiu entender de onde a galera tirou a ideia de que o Brasil era o grande favorito. Exatamente. Conta a história aí, então, Diego. Na verdade desde 45, né, quando o Flávio Costa se torna técnico, são 12 jogos, né, que acontecem por, basicamente, ou pelo Sul-Americano, que hoje em dia a gente chama de Copa América, né? Tem o Sul-Americano em 46, 47 e 49, não, desculpa, 45, 47 e 49, né? E depois, e os outros jogos pela Copa Rio Branco, que era um torneio amistoso entre Brasil e Uruguai, que acontece 4 vezes nesse período. O Brasil boicota o Sul-Americano de 47, no Equador. Então, deixa eu pegar a Sim, data correta certo? aqui. É o 45, 46 e 49. Isso, o 47 O Brasil boicota. O Brasil não vai. Né? Então, desses 12 jogos, o Brasil até tem uma vantagem. Ganha 6 jogos, o Uruguai vence 3 e são 3 empates. Né? Mas os jogos são sempre apertados. É sempre a vitória por um gol de diferença. Dessas 6 vitórias do Brasil, uma você tem que eliminar. Essa, sem dúvida. Que é a vitória por 5-1 sobre um Uruguai que não era a seleção uruguaia. Era o time fura-greve. Isso, na Copa América, no Sul-Americano de 49, né? Quer dizer, o Brasil ele não vence, ele vence jogos disputados no Brasil e ele vence jogos disputados em campo neutro, que é no Chile e na Argentina, no Sul-Americano de 45 e de 46. E o Uruguai ganha 3 jogos, 2 em Montevidéu e 1 no Brasil. Tem aí esse Sul-Americano de 49 que você menciona é muito importante a gente mencionar também, porque foi o terceiro título de Copa América que o Brasil teve. O Brasil a Argentina tinha sido 9 vezes campeã do Sul-Americano, o Uruguai 8. E o Brasil apenas 3 vezes, em 19, 22 e 49. As 3 vezes que o Brasil vence é dentro de casa. Sim. Né? E no Sul-Americano de 49 era um Sul-Americano muito enfraquecido. Era para ser uma espécie de laboratório da Copa, porque o Brasil já ia sediar a Copa em 50, então alguns dos estádios já são os que são utilizados, né? O Pacaembu e no Rio de Janeiro é o São Januário, o Maracanã não estava pronto ainda. Mas os 2 times mais fortes não vêm, quer dizer, a Argentina não vem, porque entre o final de 48 e o primeiro semestre de 49 tem uma greve de jogadores, que é a maior greve da história do futebol mundial, que acontece na Argentina e no Uruguai. Isso tem consequências até depois na chamada Liga Pirata, né, na Colômbia. Então a Argentina não vem, os jogadores estão em greve.
né? E os jogadores uruguaios também estão em greve, mas o Uruguai acaba mandando uma seleção, só que uma seleção de júniores, de juvenis, né? E de jogadores fura-greve, né? Então, essa seleção acaba perdendo de goleada para o Brasil, Mas é a única goleada. É a única É goleada. a única goleada. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, o Uruguai já havia batido o Brasil por 4-3 em São Januário em 1940. Sim. Em 1940, com Leônidas da Silva em campo, Jair Rosa Pinto estava nesse jogo. Uhum. Se não me engano, um dos primeiros, sem dúvida, um dos primeiros jogos do Jair Rosa Pinto. O Uruguai vence por 4-3 em São Januário. Depois, em 44, o Brasil convida o Uruguai a participar de cerimônias de homenagem à Força Expedicionária. E o Uruguai manda um time juvenil. O Brasil goleia esse time 2 vezes. 2 vezes. Esses jogos de 44 não contam, não era a seleção uruguaia. Não. E a vitória brasileira por goleada em 49, também é meio mandrake. Exato, por esse ponto, né, que eram os jogadores fura-greve. E também, nesse Sul-Americano de 49, tem outra partida que é muito importante, porque era em pontos corridos, né, todos contra todos. E a última partida foi um Brasil e Paraguai, que o Brasil bastava empatar e seria campeão. O que acontece? O Paraguai ganha do Brasil de 2-1. O Brasil sai na frente e o Paraguai consegue virar no segundo tempo, faz 2 gols e ganha. Ou seja, é um mini maracanaço, né? Embora, na verdade, fosse em São Januário. Mas é uma zebra, inclusive, muito maior do que o Uruguai venceu o Brasil, que não era zebra. O Paraguai ganhar do Brasil já jogava ali um precedente, né? No caso, não foi tão grave porque o regulamento previa que haveria uma partida de desempate, que foi jogada logo depois. O Brasil acabou goleando o Paraguai por 7-0 e foi campeão daquele sul-americano. Mas já coloca ali, não era a primeira vez que o Brasil perdia um jogo importante, uma final, né, dentro de casa. Exato. Né? Já havia perdido em 1940 dentro de casa para o Uruguai. E antes da Copa, há uma edição da Copa Rio Branco. Em maio. Em maio. Que acontece no Maracanã e no Pacaembu. No Pacaembu. O primeiro jogo no Pacaembu, o Uruguai vence. Pouca gente sabe disso. Vamos repetir. É muito pouco contado isso. Pouca gente lembra disso, pouca gente sabe disso. Vamos repetir mais uma vez. 2 meses antes da Copa do Mundo, o Uruguai derrota o Brasil por 4-3 no Pacaembu. O Brasil nunca tinha vencido no Centenário. O Brasil então aí já são os times da Copa. Já são mais ou menos os times da Copa. Depois, há 2 jogos no Rio de Janeiro. O Brasil tem 2 vitórias apertadas. 1-0 e 3-2. 1-0 e 3-2. E os uruguaios reclamam muito das arbitragens. As 3 arbitragens foram inglesas. Mas o Uruguai reclama muito de pressão brasileira sobre o árbitro, que era inglês, mas radicado no Brasil, nesses jogos decisivos da Copa Rio Branco. O resumo da história não havia nenhuma evidência empírica de um grande favoritismo brasileiro para essa partida final contra o Uruguai. Na verdade, apesar de que na década de 40 o retrospecto brasileiro é um pouco melhor em termos de vitórias e derrotas, apenas o Uruguai tinha o costume de vencer fora de casa. O Brasil nunca tinha ganhado no Centenário. Certo? Vamos mostrar o livro do uruguaio que você tem aí? Depois a gente coloca na tela para vocês. O livro Maracanaço, né? O livro Maracanaço, que é, digamos, uma história do jogo do ponto de vista uruguaio. Sim. Mas vamos lá então com o que aconteceu no jogo. Então a gente chega no jogo, né? A gente chega no jogo com esses antecedentes que acabamos de sublinhar e taticamente o que a gente já falou também. O Brasil está jogando do WM, que não era costume dos jogadores, né? E o Uruguai está jogando com um zagueiro na sobra, 3-3-3. E o jogo começa meio truncado, né? O Brasil vai com muita sede ao pote, né? Sim. Ele tem um escanteio com 30 segundos, 20 segundos, já tem um escanteio a favor do Brasil. O Brasil domina o primeiro tempo, mas sem muitas chances claras. Os contra-ataques uruguaios são assustadores. Sim. São assustadores. Há 2 contra-ataques uruguaios bem assustadores. Sempre pela direita, né, com o Guidia. Sempre pela direita com o Guidia. E vai se estabelecendo um paradigma, que é Guidia carregando a bola em campo aberto, nas costas do Danilo,
encarando o Bigode e fazendo o Bigode retroceder. Sim. Essa é a história do jogo. Correr de costas, né? Essa é a história do jogo. Havia um corredor imenso. 18 vezes você já mencionou. 18 vezes. São Isso 18 confrontos mano a mano Uhum. entre Guidia e Bigode. No quarto confronto, em que a bola sai pela lateral, é quando acontece aquela famosa, mítica jogada em que o Obdúlio Varela teria dado um tapinha assim na nuca Uhum. do Bigode. Sim. Uma coisa do tipo, calma muchacho. Uhum. Por todos os relatos, foi isso que aconteceu. Uhum. Mas, tanto a narração da Rádio Nacional como a bibliografia posterior ao jogo deu muita ênfase a isso. Uhum. É preciso assinalar também Tem que entender o contexto, né? que o Brasil foi repetidamente palestrado Uhum. pelo Flávio Costa e pelos dirigentes para não aceitar provocações, Sim. para jogar limpo. O próprio Varela reconhece isso depois, né? Ele disse que tentou provocar o Ademir e o Jair, Isso. mas que eles não caíram na não dele. caíram na provocação. Uhum. Quando termina o primeiro tempo, a gente já contabilizou 9 Uhum. confrontos mano a mano Uhum. entre Guidia e Bigode. Na grande maioria desses confrontos, o Bigode desarma o Guidia ou coloca pela lateral. Mas o que tem de reiterado aí, e que chama muito a atenção, que dá para a gente imaginar, mesmo não tendo vídeo, é o Guidia carregando a bola em campo aberto. Uhum. Ele carrega a bola em campo aberto porque nós não temos um centro médio pelo lado esquerdo guardando posição. Esse centro médio pelo lado esquerdo, que seria o Danilo, Estava mais adiantado estava do que mais deveria. adiantado, que é como ele acostumava a jogar. Uhum. É como ele estava acostumado a jogar na diagonal. O Brasil Uhum. jogava, para repetir, o Brasil jogava a diagonal à la Flamengo, a diagonal pela direita. Quando a gente diz diagonal pela direita, é porque o lado direito está recuado, o lado esquerdo está mais avançado. O Brasil volta para o segundo tempo e logo faz um gol. Sim. Gol do Friaça, passe de Ademir. Os uruguaios reclamaram o impedimento nesse gol, né? Os uruguaios reclamaram o impedimento. E aí tem a primeira polêmica, inclusive, em que há dois depoimentos contraditórios do Obdúlio Varela. Uhum. Ele para o jogo depois do gol, vai reclamar com o bandeirinha, vai reclamar com o árbitro, fica com a bola debaixo do braço, retardando o começo do jogo e reclamando. Uma das versões é que ele sabia que não tinha impedimento nenhum, mas que ele queria retardar o jogo para esfriar o Brasil. Uhum. Para que, enfim, não se criasse em cima daquele entusiasmo do primeiro gol brasileiro uma avalanche. O Obdúlio Varela depois diz que não, que ele achou que tinha impedimento mesmo, que o gol do Brasil foi impedido, que ele estava reclamando porque ele acreditava que tinha razão. Isso acontece logo no começo, 2 minutos, 2 minutos de jogo. Do segundo tempo. Né? O Barbosa já faz uma defesa logo depois do gol do Brasil. O Barbosa é acionado antes dos 4 minutos. Isso chama atenção. Sim. Porque eles continuam jogando. A narração brasileira, ela transmite isso, uma certa estupefação com o fato de que o Uruguai não ficou nas não parece cordas, ter se abalado. Uhum. Né? Eles continuam tocando a bola. Lá pelos 10 minutos do segundo tempo, nós temos o 11º confronto mano a mano entre Guidia e o Bigode. E, finalmente, aos 21 né, minutos, para ser mais exato, 20 minutos e 30 segundos, depois do 13º confronto Guidia-Bigode, ou seja, é uma situação em que o técnico já deveria ter mexido ali, né? Já deveria ter enxergado. O técnico já deveria ter enxergado, já deveria ter pedido para o Danilo recuar, ou já deveria, enfim, ter feito algum outro tipo de arranjo. Mas ali acontece o primeiro gol do Uruguai. O Guidia escapa com a bola, passa pelo Bigode, de novo ele corre mais de 20 metros com a bola, ele cruza para trás e o Schiaffino
bate meio mascado Sim. e manda no ângulo 1-0. 1-1. 1-1, né? É importante sublinhar que há uma mitologia sobre esse gol do Uruguai, Uma lenda, né? uma lenda urbana, que é facilmente desmentível aí pelas narrações, inclusive é bom aqui a gente aproveitar para dar o crédito, do Thiago Uberreich, que é autor de livros sobre as Copas do Mundo vencidas pelo Brasil. Ele disponibilizou no Spotify as narrações. Um podcast dele chamado Museu das Narrações. Museu das Narrações. Todas as narrações da Copa. Todas as narrações da dessa Copa de 50 estão lá disponíveis. Da Rádio Nacional, né? Então, ali naquela narração, Thiago. dá para ver que essa lenda de que houve um silêncio sepulcral, 200 mil pessoas 200 em silêncio. mil pessoas em silêncio, isso é dito pelo Flávio Costa, em Depois. uma entrevista também disponível lá no Museu das Narrações do Thiago Uberreich, e que houve um silêncio sepulcral que abalou os jogadores. Na narração, você ouve claramente, logo depois do gol do Uruguai, do gol de empate, você ouve os gritos de Brasil, Brasil, Brasil. A torcida falando Brasil, Brasil, Brasil. Gritando, Então a torcida apoiou o time, né? A torcida apoiou o time. A história do silêncio sepulcral, depois do primeiro gol do Uruguai, é lenda e é fácil comprovar que é lenda. Continua o mesmo paradigma, com o Brasil tendo dificuldades para atacar, porque o Uruguai tem uma marcação individual sobre Ademir e tem um zagueiro na sobra. Sim. E tem o Obdúlio Valera na frente desses dois, tornando a coisa impossível. O Gonçalves é o back recuado, o Terreda é o que faz marcação individual no Ademir, e o Varela é o centro médio, que também estava ali. Também estava ali desarmando e saindo com a bola, certo? Quando nós chegamos aos 30 minutos de jogo do segundo tempo, nós estamos no 16º confronto individual entre Guidia e Bigode. No 17º vai sair, perdão, no 18º vai sair o gol do Uruguai. O gol da virada. Que é uma jogada igualzinha à primeira. Ao primeiro gol, né? O Guidia vem com a bola. O Guidia vem com a bola, passa pelo Bigode, só que tendo cruzado para o Schiaffino fazer o gol na primeira jogada, ele decide fazer diferente, né? Ele nota que o Barbosa está fechando. Vai cobrir o cruzamento, né? Vai cobrir o cruzamento. E abre um pouquinho o canto próximo, né? E aí ele bate naquele canto. Entre o Barbosa e a trave. Entre o Barbosa e a trave. O Brasil depois tenta desesperadamente, quando o juiz apita o final do jogo, o Brasil tinha acabado de cobrar um escanteio, é um bate-rebate. Essa imagem nós temos, inclusive, a imagem do fim do jogo. É um bate-rebate na área uruguaia. E o Brasil tem ali o choque de que perdeu a partida que havia considerado ganha. Né? A gente fez esse episódio desse jeito, vamos fazer um resuminho, né? A gente fez esse episódio desse jeito porque uma ênfase que a gente quer dar a esse pod videocast é falar do jogo em si, de como o jogo é jogado, como o jogo tem sido jogado, como ele era jogado em determinada época. E no caso da Copa de 50, vale a pena fazer isso porque toda a conversa exterior ao jogo ganhou muito protagonismo. Sim. E a gente basicamente só fala disso, né? Do complexo de vira-latas, do Nelson Rodrigues, do clima de já ganhou, da imprensa e dos políticos, etc. Sem dúvida, eu imagino que o Cristiano Machado fazendo discurso 2 horas no almoço no dia do jogo... Não deve ter ajudado. Não deve ter ajudado. Mas, trazendo o que eu acho que nós podemos trazer com mais propriedade do que a maioria do pessoal, é essa atenção à tática do jogo. Né? Então, por exemplo, são 3 jogadores que são destacados, né, como tendo falhado nos 2 gols, que é o Bigode, falamos várias vezes dele, né? O Juvenal, que era o zagueiro central que deveria cobrir o Bigode, mas né, não chega a tempo, e o Barbosa como goleiro. Né? E aí, evidentemente, né, é muito destacado o racismo que depois vai culpabilizar, vai crucificar esses 3 jogadores. O Barbosa dá declarações o resto da vida dele toda, dizendo como ele sofreu, né, as consequências dessa culpabilização, que a gente, né, obviamente,
é problemática a culpabilização que ocorreu depois, mas essa culpabilização era direcionada individualmente aos 3, né, como tendo falhado, e a falha dos 3 que ocorreu, na verdade, tinha um fundo tático. Exatamente. Né? Não são falhas individuais. Não são falhas Não individuais. é porque o bigode tremeu. Exatamente. Né? Enfim, é uma explicação tática muito simples. O Brasil jogava na diagonal a década inteira. Essa diagonal era a diagonal do Flamengo, a diagonal com o lado direito recuado, o lado esquerdo mais avançado, portanto, Danilo mais avançado que Bauer. Portanto, o nosso defensor pelo lado direito, que seria o Augusto, estava protegido. Pelo Bauer, sim. Pelo Bauer. E o nosso defensor do lado esquerdo, o Bigode, não estava protegido. Estava exposto. Você ouvindo a narração, você percebe isso claramente. E é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Mais uma vez, aqui nós somos o podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Estamos na plataforma do Meio. Por favor, deixe seu like, nos acompanhe aqui. E voltamos no próximo episódio, né, Idel? Até a próxima. Valeu. Boa noite, boa tarde, bom dia. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.